Eu sou Gabriele Teco, diretora executiva da MIT Sloan Review Brasil, e hoje a gente vai falar sobre Customer Experience no mercado de telecom, nessa entrevista que é uma coprodução da MIT com a Zendesk. Eu estou aqui hoje com o Guilherme Hella, diretor da unidade de negócios TIC da Algar Telecom. Guilherme, seja super bem-vindo. Oi, Gabi, muito obrigado. É um prazer estar aqui conversando contigo e com toda a audiência do MIT Sloan Review. Grande prazer, obrigado. Estou animada aqui, viu, Guilherme? Tem muita pergunta boa para te fazer. Só um contexto antes, a partir de 2020, por conta da pandemia da Covid-19, a gente observou, o mercado todo observou, na verdade, que as empresas passaram a investir mais na transformação digital, uma vez que o consumidor também passou a exigir das empresas mais opções de pontos de contato e também mais agilidade. Mas o que é legal de citar, que antes disso, em 2016, a Algar Telecom já caminhava no processo que vocês chamam aí de evolução digital. Então, a minha primeira pergunta para você, Guilherme, é quais foram os pilares que serviram de base para esse processo de evolução digital na Algar Telecom e qual é o papel da tecnologia em tudo isso? Legal, eu iria um pouquinho antes só, tá, Gabi? Eu vou voltar um pouquinho mais no tempo aí que você para responder a pergunta. Para quem não conhece, a Algar Telecom é uma empresa do Grupo Algar. O Grupo Algar tem mais de 90 anos, né? E toda a história do grupo começou com uma máquina de beneficiar arroz. A Algar Telecom, ela tem um pouco mais de 60 anos, ali quase 70, na verdade, e essa história longeva, ela tem como seu pilar de sucesso o propósito. Então, se eu fosse dizer algo que não mudou em toda essa história, Gabi, foi o nosso propósito, que é o de gente servindo gente. E por que isso é importante? Porque isso fez com que, ao longo de toda essa nossa jornada, a gente sempre soubesse identificar as mudanças pelas quais o mundo estava passando e o nosso cliente, os nossos diferentes clientes também estavam passando. E, para mim, inovação é isso, é estar muito atento ao que está ocorrendo de diferente no mundo e saber se adaptar a isso. Então, esse nosso propósito nos ajudou muito a vencer nesses diferentes anos, diferentes histórias que a gente passou. E não foi diferente na nossa história recente, né? Então, quando começou-se a se falar aí de mundo VUCA, esse mundo muito mais acelerado, as transformações acontecendo em intervalos de tempo muito menores, a Algar Telecom parou e falou, opa, parece que tem alguma coisa relevante acontecendo. Eu acho que o que nos trouxe até aqui não vai fazer nos levar mais longe. Então, a gente precisa entrar nessa evolução, nessa revolução digital, e a gente entende que essa transformação toda, ela acontece em 3 grandes pilares. Primeiro pilar, e que é centro de tudo no nosso modo de pensar da transformação, é o mindset das pessoas. Então, de nada adianta a gente querer transformar se a gente não tiver as nossas pessoas pensando e agindo com aqueles comportamentos que a gente entende que são fundamentais nesse novo mundo, né? Então, esse, para mim, é o principal pilar, o primeiro pilar de toda a transformação. O segundo pilar é o de tecnologia. Então, a gente tendo o mindset preparado, a tecnologia, ela pode ser um grande alavancador e um grande catalisador de todo esse processo de transformação. E, por fim, essa transformação precisa gerar impacto nos negócios, né? Então, de nada adianta a gente transformar se não gerar resultado no final do dia. Então, a gente acredita nesses 3 pilares de transformação. No primeiro, de mindset, a gente começou a nossa história ali em 2016, quando a gente criou o Brain. O Brain é um centro de inovação totalmente à parte da operação da Algar Telecom e foi criado pegando-se algumas pessoas que estavam na Algar Telecom e testando-se novos modelos de trabalhos ágeis, né? Que a gente acredita que são muito mais condizentes do que aquele modelo de trabalho comando e controle para esse novo mundo que a gente está vivendo. Então, essa história de transformação de mindset começou com o Brain em 2016. Aquilo que dá certo a gente replica, né, Gabi? Então, a gente escalou isso para dentro da Algar Telecom, criando-se um movimento que a gente chama de estação. Daí, o estação, diferente do Brain, que está totalmente apartado, ele está dentro da Algar Telecom, tem como objetivo transformar, então, eu brinco que essa senhorinha aí de mais de 60 anos, né, deixá-la mais moderna. E a gente começou esse movimento em 2018, com cerca de 3 tribos, que a gente chama, que são times multidisciplinares, e isso deu tão certo que hoje a gente já tem aí mais de 500 pessoas atuando dentro da Algar Telecom nesse modelo.
Então, isso falando de mindset, acho que aqui a gente depois vai ter mais oportunidade de se aprofundar nesse tema da agilidade, que eu acho que é fundamental no processo de transformação digital. Mas falando de tecnologia, a gente entende então que é um grande enabler, um grande habilitador e um grande catalisador. E aqui eu queria trazer o caso da Cora. A Cora é um bot que a gente desenvolveu no nosso centro de operações para tornar todas os nossos problemas de rede, tornar os nossos alarmes muito mais efetivos na resolução deles. Então, a gente captura todos esses eventos, todos esses alarmes através dessa inteligência artificial que é a Cora, faz toda a cognitividade, o tratamento disso e consegue resolver problemas de forma autônoma. Então, olha só, a tecnologia agregando valor, né, para o cliente final e sendo um habilitador de toda essa mudança de mindset que eu comentei. E, por fim, quando a gente pensa no terceiro pilar, que são os negócios, surgiram novos negócios de 2016 para cá, e eu queria citar dois, que é o TIC e o IoT, que até então não existiam na Algar Telecom. Então, são receitas totalmente novas para a companhia e que hoje já representam quase 20% da receita total do business. Então, acho que são os três pilares aí funcionando, viu, Gabi? Mindset, tecnologia e tudo isso gerando impacto nos negócios. Eu gosto, Guilherme, dessas perguntas de contexto, porque você já conseguiu montar a foto grande aqui para a gente, conseguir agora direcionar outras dúvidas que foram surgindo, e acho que você comentou da Cora, e a minha próxima pergunta vem muito nesse sentido, né? Como é que vocês enxergam, como é que vocês trabalham a inovação voltada à experiência do cliente, né? Porque acho que você fez essa conexão dos pilares com o resultado, com o impacto, que é uma coisa que a gente vive falando, né? A inovação pela inovação, ela não se sustenta se ela não trouxer, de fato, o impacto no negócio, mas para a gente explorar ainda mais a questão da experiência do cliente em si, que, óbvio, traz impacto para o negócio, eu queria passar essa pergunta para você, para a gente explorar um pouquinho mais esse aspecto. Legal. Quando a gente pensa no mindset, a gente tem daí 3 novos pilares aqui, viu, Gabi? Então, primeiro a gente comentou um pouquinho que é a agilidade, que é essa forma de trabalhar muito mais colaborativa, muito mais voltada colocando o cliente também no centro, né? Muito mais pensando em ciclos curtos. Esse é o primeiro pilar, mas a gente tem um segundo pilar também, que é o que a gente chama de CX, que a gente entende que colocar o cliente no centro, entender como que se dá o relacionamento do cliente com o Algar Telecom é tão importante que a gente criou um programa específico para habilitar esse mindset em todos os nossos associados, que é a forma como a gente chama aqui os nossos colaboradores, tá? Então, esse é um programa que existe há um pouco mais de 3 anos, e a gente tem um time, então, específico, pensando em, olha, como que as nossas pessoas podem colocar o cliente mais no centro das suas decisões no dia a dia, trazendo ferramentas como NPS, CSAT, enfim, também fazendo esse aculturamento de métricas relacionadas ao cliente, que é super importante, tá? Então, esse é um primeiro ponto, né? A inovação, ela se dá também reforçando esses comportamentos nos nossos associados. Um outro ponto importante que eu queria ressaltar é que nada disso aconteceria se a gente não tivesse essa pauta de CX como pauta prioritária para o nosso comitê de direção da empresa, né? E a gente fez um movimento interessante nos últimos anos, Gabi, que foi o de colocar o NPS, métricas de cliente, também relacionadas ao bônus dos nossos diretores, até o nosso CEO, enfim, todo o nosso comitê de direção. Então, isso é importante, mostra que não é um assunto só que está na boca das pessoas, mas está também no dia a dia de todos os nossos associados, independentemente do nível hierárquico da organização, né? E um movimento também interessante que a gente fez para estimular essa inovação atrelada a CX, dentro do nosso movimento de transformação do Estação, foi criar tribos focadas em jornada do cliente. Então, até então, a gente tinha tribos que eram focadas em desenvolvimento de produtos, eu até comentei esse desafio da diversificação do portfólio, né, da Algar Telecom, que faz parte da evolução digital, mas a gente também fez esse movimento de criar tribos, ou seja, times, multidisciplinares, que são focados em entender como que está se dando os diferentes pontos de contato dos nossos clientes com a nossa empresa, e a partir disso desenvolver
um ciclo de melhoria contínua disso, tá? Então, o objetivo principal desses times é melhorar a jornada dos nossos clientes. E a partir disso, a gente começou a inovar, surgiram novas ideias, novas propostas, o uso de novas ferramentas. Então, o fato da gente ter esses times focados também foi um movimento super importante aqui para a gente nessa jornada de inovação. Tá? E, por fim, a gente tem, independentemente de se falar de times de produto ou de jornada do cliente, um comportamento que a gente estimula muito é do cliente estar presente em todo momento com os nossos times. Ou seja, desde o momento em que a gente precisa priorizar aquilo que vai ser feito, por exemplo, se eu vou desenvolver uma nova funcionalidade de um produto, Gabi, tem muita coisa que pode ser feita. Então, o desafio é priorizar. E como que a gente prioriza? Escutando o nosso cliente, entendendo qual é a dor dele, o que é mais importante para ele, e a partir disso propondo uma solução. A partir do momento que a gente propõe a solução também, depois a gente apresenta essa solução que foi proposta para o nosso cliente e colhe feedback dele. Então, a gente está inovando, escutando o nosso cliente, apresentando as nossas soluções para o nosso cliente, colhendo feedback num ciclo de melhoria contínua. Guilherme, super legal, porque acho que quando você traz esses exemplos práticos, você toca num ponto que é bem importante, que é mais do que a empresa dizer que o cliente é importante, é como você transforma essa visão ou esse objetivo em processos, em métricas, em ajustes culturais, né? E acho que até o exemplo que você deu de NPS conectado a bônus de executivo é uma tangibilização, né? A gente não só diz que isso é importante, mas a gente mede, faz com que toda organização caminhe nesse sentido, e isso é super importante para que não fique só, é o tal do walk the talk, né? A gente fala, mas a gente pratica no dia a dia também. Muito legal. Só complementando, Gabi, a gente acredita que métricas moldam comportamentos também, né? Então, se a gente tem métricas somente atreladas a resultados financeiros, é normal que a gente vá pensar em ações que tragam resultados financeiros. Agora, se a gente tem métricas de sucesso que estão relacionadas ao sucesso do cliente, a gente também estimula esses comportamentos de melhoria contínua na experiência do cliente em toda a nossa jornada. Perfeito. Eu queria entrar num ponto, Guilherme, que você citou nas duas perguntas, e eu fiquei bastante curiosa para saber em relação a como vocês aplicam o conceito da agilidade, né? A gente sabe que a agilidade impacta as empresas de forma geral, mas como vocês aí estão adotando esse conceito e quais são os desafios disso quando a gente está falando de Customer Experience? Se você puder aprofundar um pouco mais, aí acho que abre aquele campo de discussão que a gente citou no comecinho da conversa. Com certeza. Eu adoro falar desse tema, viu, Gabi? Então, eu vou perder uns minutinhos aqui. Primeiro, para a gente, a agilidade ela se baseia em alguns princípios. O primeiro princípio é o de geração de valor em ciclos curtos, né? Então, o que significa isso? Que em uma semana, em 15 dias, a gente precisa estar entregando algo que resolva, de fato, o problema de um cliente. E quando a gente fala de cliente, a gente pensa desde o usuário final, que é o cliente que usa as soluções da Algar Telecom no seu dia a dia, na sua operação, mas também a gente pode estar falando de um cliente interno da própria Algar Telecom, né? Então, esse mindset, esse comportamento de resolver em ciclos curtos, talvez eu não vá resolver o problema grande, mas eu vou resolver a fatia mais importante do problema e gerar valor num curto espaço de tempo. Então, essa é a base da agilidade para a gente. O segundo ponto é de ser colaborativo, né? Então, por isso a gente tem aqui na Algar, nesse movimento de transformação, times multidisciplinares. Então, a gente tem pessoas que até então trabalhavam em marketing, junto de pessoas que trabalhavam em tecnologia, né? Cada um estava lá no seu silo, a gente colocou todo mundo junto para resolver problemas de forma colaborativa. Esse é um outro princípio. O terceiro princípio é o da autonomia. Então, esses times colaborativos eles têm autonomia para definir o que é mais importante, né? E a autonomia parece ser algo super divertido, mas é difícil no dia a dia, né? É muito mais fácil você ter alguém que te fale o que deve ser feito do que você mesmo dizer o que é mais importante ser feito. Então, esse é um outro pilar bastante importante aqui para a gente. Por último,
E mais importante, não menos importante, mas tão importante quanto, é a questão do cliente no centro, né? Então, a gente ter o cliente sempre junto aí desses times, em diferentes momentos, igual eu comentei, para definir prioridades, para apresentar soluções, também é um outro pilar aqui, é um outro princípio da agilidade para nós. E a gente acredita muito na agilidade, Gabi, porque a gente tem alguns resultados práticos disso, e eu trago alguns dados aqui da McKinsey, só para tangibilizar um pouquinho isso. A McKinsey, em 2021, fez uma pesquisa worldwide com mais ou menos 2.000 empresas e comparou as empresas que tiveram um processo de transformação ágil de sucesso com aquelas que não. E aí tem alguns números que eu queria compartilhar aqui com você, com a audiência, que eu acho que são bacanas. Primeiro, as empresas que tiveram transformações ágeis de sucesso, elas geram 30% a mais de eficiência operacional, né? Então, a simplificação, tornar as empresas menos com processos que são onerosos, que são complexos, gera 30% a mais de eficiência operacional. Daí tem outro 30 aqui na história. Subiu em 30 pontos percentuais o engajamento dos colaboradores dessa empresa. Então, medindo-se, por exemplo, o eNPS dessa empresa, o Employee NPS, né, que mede o engajamento dos colaboradores, houve um crescimento de 30 pontos percentuais. Além disso, essas empresas foram de 5 a 10 vezes mais rápidas em time to market do que seus competidores, ou seja, geraram inovação de 5 a 10 vezes mais rapidamente do que os competidores. Além disso, tem um impacto no bottom line, né? Geraram um crescimento 65% maior do que as empresas que não fizeram a transformação ágil. E, por fim, eu deixei por último, é o terceiro ou quarto, até me perdi aqui, viu, Gabi? 30 da história, que é o aumento da satisfação dos clientes. Então, as empresas que passaram por um processo de transformação ágil de sucesso têm 30% a mais de satisfação da experiência do cliente do que aquelas que não. Eu anotei aqui como boa aluna que sou, são 3, tá? 30% mais de eficiência operacional, 30 pontos percentuais do engajamento do colaborador e o último 30% no aumento da satisfação do cliente. E os dados são sempre importantes, porque eles nos ajudam, mais uma vez, a ilustrar aí o que a gente está falando. Eu achei bem legal e anotei aqui para ficar de lição de casa. Porque muitas vezes eu estou nesse papel duplo, né, de entrevistadora, mas como diretora executiva também estou olhando para o time, então estou aprendendo junto com você aqui, viu, Guilherme? Olha só, eu queria pular para um assunto, na verdade não é pular porque está tudo conectado, mas a gente vem observando e vem falando cada vez mais sobre a importância das empresas olharem o cliente de uma forma única, né, no sentido de olhar também para uma hiperpersonalização e como é que a gente deixa, né, ainda mais na indústria de vocês, que a gente está falando sempre de muitos clientes, milhões de clientes muitas vezes, como é que a gente, Guilherme, consegue enxergar o cliente de forma única? Então, a minha pergunta é como é que a Algar Telecom constrói essa estratégia de visão única do cliente, ainda mais nos dias de hoje, com tantas fontes de dados e tanta coisa para a gente analisar, né? Não, com certeza, Gabi. Esse é um grande desafio. E primeiro tem o desafio da transformação nesse mundo VUCA que a gente está, né? Então, o comportamento do cliente, ele muda numa velocidade que é impressionante, né? Então, a gente está atento a isso, está conectado a esse cliente, né? Está em contato com esse cliente o tempo todo para perceber essas modificações no seu comportamento é um princípio-chave, tá? E aí eu queria voltar àquele ponto que a gente conversou anteriormente, quando eu comentei que a gente criou os times de jornada do cliente aqui. Para mim, esse foi um ponto, um tipping point para essa questão da visão única. Porque esses times, eles cuidam das diferentes jornadas dos diferentes clientes. Então, o que eu quero dizer? Aqui a gente tem, por exemplo, a gente atende ao mercado B2C. O cliente varejo, consumidor, é muito diferente do cliente B2B, que é o outro cliente que nós atendemos, que são médias, grandes empresas. E dentro do B2B a gente tem outra segmentação, que são os corporativos, que são médias e grandes, e tem o MPE, que são micro e pequenas empresas. Então, às vezes, um erro que a gente comete é de querer tratar todo o cliente como se fosse igual, e não, eles têm comportamentos diferentes.
E a partir do momento que nós criamos times focados, dedicados para entender as diferentes etapas de cada um desses clientes, a gente deu um salto nessa questão de ter uma visão única, tá, do cliente. Então, acho que esse é o primeiro ponto que eu queria destacar, tá, Gabi? O segundo ponto é, igual você comentou, as telcos, de uma forma geral, e empresas longevas como a Algar Telecom, tem o desafio também do legado, né? Então, as telcos têm como característica ter muitos sistemas, né? Um para cada desafio ali, e além disso, né? Muitos sistemas que foram sendo desenvolvendo ao longo dos anos e muitas vezes não são desligados, são mantidos, isso gera uma complexidade grande quando se pensa em ter dados dos clientes. Então, o que a gente fez aqui, falando um pouquinho mais de tecnologia, é que a gente tem um data lake aqui, onde a gente consolida todos os dados das diferentes origens, né, que a gente tem, consolida tudo isso e expõe para uma visão única de ferramenta aqui, de dashboard que a gente tem, né? Além disso, a gente desenvolveu um CRM que integra a visão 360 do nosso cliente, tá? Então, a gente tem um CRM único com a visão 360 dos diferentes pontos de contato do cliente, desde a compra até a jornada de cancelamento, a gente tem todas as informações nesse único CRM. E um ponto também que eu queria reforçar, Gabi, já finalizando essa pergunta, é que a gente instituiu um comitê de NPS aqui na Algar Telecom. Então, esse comitê, ele escuta as dores que o time ali de jornada, que eu comentei, mapeia no relacionamento com o cliente. E esse comitê, que é formado inclusive por executivos da empresa, tem como objetivo, primeiro, entender, e segundo, ajudar na priorização dessas dores, né? Olha, então, de todos esses problemas que a gente tem dos pontos de contato do cliente, o que é mais importante para a gente resolver nesse momento, né? Então, isso ajuda, primeiro, nesse desafio da priorização, e segundo, esse desafio de visão única, de todo mundo estar olhando para o mesmo problema. Então, o comitê de NPS é um ponto que eu queria reforçar e que ajuda também aqui a gente nessa visão única do cliente, Gabi. Legal. E aí já deixa insight aí para a nossa audiência, de repente, fazer um benchmarking, né? Olha só, Guilherme, você comentou de sistemas legados, né, dessa complexidade grande, então eu não vou facilitar a sua vida, que eu vou falar de mais uma complexidade, talvez, desse nosso mundo dos dias de hoje, mas é agora numa perspectiva não só Algar, né, na sua visão de mercado mesmo, porque a gente percebe o tamanho do desafio que as empresas têm ao fazer a gestão dos multicanais, né, que oferece. Hoje a gente tem tantos. As empresas disponibilizam ao cliente a oportunidade de se comunicar por esses diferentes meios, e a gente observa também que muitas vezes elas não têm esses canais integrados, né? Aí, na sua visão, quais são os desafios da omnicanalidade para as organizações e qual que é a sua visão, assim, né, em relação ao que você está observando de mercado, de melhores práticas para se lidar com essa questão? Primeiro, acho que é legal reforçar, né, Gabi, que essa questão da omnicanalidade ganhou muita força, até virou um buzzword, aí, a meu ver, nesses últimos anos, porque, de fato, o cliente mudou, ele quer se relacionar não só mais por telefone, por voz, por mensagem, mas ele quer se relacionar por redes sociais, enfim. Ele quer, na verdade, se relacionar pelo canal que é mais aderente a ele, né? Que é mais interessante para ele e, de repente, que faz mais sentido para o momento em que ele está, né? Então, se a gente pega, por exemplo, empresas de produtos, né, como os grandes varejistas aí, eu acho que essa mudança foi clara a partir do momento que você pode comprar um produto no meio digital, mas pode retirá-lo numa loja física. Quase todos fazem isso, mas se a gente para pensar, poucos te dão uma experiência fluida, no sentido de que aquilo que você comprou no meio digital, quando você for retirar lá na loja física, já tem todas as informações, né? Você consegue fazer o processo ali sem muito esforço, né? Então, eu acho que o grande desafio da omnicanalidade, trazendo esse exemplo de produto, é como usar essas armas, entre aspas, digitais que a gente tem hoje em dia, que é o WhatsApp, redes sociais, enfim, toda essa variedade de canais,
mas para entregar uma experiência que seja fluida para o nosso cliente, que seja da forma como ele gostaria de se relacionar com a empresa, e não só algo do tipo, olha, agora eu tenho WhatsApp, eu tenho Instagram, enfim, eu tenho várias armas digitais aqui, mas que são todas desacopladas, né? Então, trazendo um pouquinho para o nosso caso de serviços, o cliente, ele quer, a partir do momento que ele compra uma banda larga, por exemplo, ele pode fazer através do site. Mas quando ele tem algum problema, como ele quer mais agilidade ali no dia a dia, talvez ele queira abrir um chamado ali pelo WhatsApp, né? E se as informações do site estiverem desencontradas com o do WhatsApp, ele vai ter um problema na hora de abrir o chamado, isso vai demorar para resolver o problema dele, enfim. Então, isso é o que a gente não entende que seja a multicanalidade de sucesso. A multicanalidade de sucesso é aquela que parte do princípio de que o cliente quer se relacionar a partir dos diferentes canais, que a gente o escuta para entender como que ele quer que seja essa experiência, e a partir disso a gente desenvolve essa jornada de pontos de contato nas nossas ferramentas, usando os nossos sistemas, enfim. É de novo aquele ponto, né, Gabi? A tecnologia sendo usada como enabler, como catalisador e não como fim do processo de transformação digital. Muita gente usa como fim, acredita que só o fato de ter os diferentes canais já vai resolver o problema do cliente, mas não vai. Se você, de fato, não tiver esse mindset de simplificação de processo, de entendimento da jornada do cliente, né? Então, eu acho que esse é o ponto fundamental. E um segundo desafio é o de ser walking the talk, de fato fazer aquilo que você está falando, né? Então, porque, de novo, virou um buzzword, todo mundo fala que está fazendo, mas não está, na verdade. Eu acho que esse é o panorama geral aí que eu tenho do mercado, e as empresas que estão fazendo aquilo que pregam, de fato, colocar o cliente no centro, gerar essa experiência fluida, estão se diferenciando no mercado, e uma delas é a Algar Telecom. Quando a gente entra nesse ponto, aí a gente se encontra aqui também como consumidores, né? Porque a gente está pensando em soluções para os nossos clientes, mas a gente também é consumidor de tudo isso, também é impactado por experiências positivas e negativas, e acho que só engrandece a discussão. Então, Guilherme, eu queria te agradecer, porque passou rápido, a gente conseguiu concluir aqui com sucesso os objetivos dessa conversa. Te agradecer por estar com a gente nesse conteúdo que a gente ficou feliz de produzir e gravar junto com a Zendesk. Muito obrigada, viu? Prazer, Gabi, eu que agradeço a oportunidade, quero me colocar à disposição aqui também da audiência, se quiserem, enfim, trocar ideias sobre aquilo que a gente conversou, conhecer um pouquinho mais do caso aqui da Algar Telecom, estou totalmente à disposição. Um grande prazer. Perfeito, e assim eu encerro mais uma edição aí de um conteúdo sobre Customer Experience, um tema que a gente ama falar e ama dar exemplo, e super legal estar com executivos que estão não só pensando, mas executando dentro das organizações esse processo de transformação tão bacana. Vejo vocês numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.